Alguns historiadores, quer dizer, da história intelectual, alguns escritores que narram a história intelectual de Viena nessa época, associam, né, o surgimento desses grandes arquitetos, grandes pintores, né? Vocês devem ter ouvido falar de Paul Klee e vários outros, e grandes músicos também, né? Schubert, associam a música dodecafônica, né, que era uma grande novidade que estava aparecendo na época, uma coisa extremamente revolucionária, mas esses historiadores associam o surgimento dessas grandes ideias à decadência do Império Austro-Húngaro. Decadência. O Império Austro-Húngaro, a dinastia Habsburgo, estava perdendo poder, cada vez estava ficando mais claro que o Império iria acabar, que foi o que aconteceu depois na Primeira Guerra Mundial, né? Acabou o Império Austro-Húngaro, virou a Áustria, voltou a ser um paizinho pequeno e quase insignificante na Europa de hoje, muito diferente do que foi antes, mas que essa decadência do Império Austro-Húngaro provocava uma espécie de crise de valores e uma busca pelo significado, né? Significado da vida, significado da linguagem, significado da política, né? Porque ao mesmo tempo era um ambiente de muita efervescência política, né? Então isso despertou esses grandes movimentos, movimento da busca pelo significado, né? Em diferentes frentes, assim, na frente artística, na frente da arquitetura e também na psicanálise e na filosofia, né? Então, voltando, Wittgenstein, um jovem filho de uma família aristocrática da Áustria. Até hoje, se você visita Viena, se você for ao museu do movimento artístico chamado Secessão, né, na época, um museu belíssimo. Quando você entra no museu, está escrito: esse museu foi tornado possível graças à generosidade da família Wittgenstein, que era pai de Wittgenstein, família do nosso filósofo, que era uma família aristocrática, produziam aço, se eu não me engano, né? Mas Wittgenstein tinha um interesse originalmente pela matemática, originalmente pela engenharia, a engenharia mecânica, depois pela matemática e finalmente acabou na lógica e acabou indo estudar em Cambridge com Bertrand Russell, né? E durante a Primeira Guerra Mundial, Wittgenstein escreveu lá da trincheira. Ele foi preso, na verdade. Ele se alistou, foi lutar do lado do Império Austro-Húngaro, foi preso, quer dizer, lutou muito pouco, porque passou a maior parte do tempo preso num campo de prisioneiros. E no campo de prisioneiros ele escreveu esse livrinho, Tratados Lógico-Filosóficos, né? Livrinho no sentido do tamanho, não no sentido da significação, né? Mas uma das coisas que Wittgenstein estava preocupado nesse livro era com a estrutura profunda, a estrutura geral da linguagem. Porque ele tinha essa ideia que a estrutura geral, a estrutura profunda da linguagem, de alguma maneira tinha que ser a mesma estrutura do pensamento, tá? E tinha que ser, ao mesmo tempo, a estrutura geral do mundo. Tá? Quer dizer, mundo, pensamento e linguagem, que é a forma que nós usamos para fazer a comunicação entre o pensamento e a linguagem, de acordo com Wittgenstein, ou essa era a hipótese com a qual ele estava trabalhando, tem que ter mais ou menos a mesma estrutura, né? A linguagem tem que ter uma estrutura para a gente falar do mundo, né? E o pensamento tem que ter uma estrutura que pareça com o mundo, né? E então, esses três níveis tem que ter uma estrutura parecida, né? Então, Wittgenstein se preocupou com a questão fundamental para ele, que era a questão fundamental do que é o significado das sentenças da linguagem. O que é o significado das sentenças da linguagem? Porque esse significado é que, de alguma maneira, tinha que se conectar com o mundo, e o significado, afinal de contas, é aquilo que nós pensamos, né? O pensamento todo é, no fundo, pensar sobre o significado de sentenças da linguagem, né? E Wittgenstein chegou à seguinte conclusão, quer dizer, abreviando brutalmente uma história bastante longa, né, uma teoria bastante mais complexa e bastante mais interessante que isso, é que as sentenças da linguagem,
Elas são composições lógicas de sentenças mais simples, né? Sentenças mais simples, que são aquilo que ele chamava de sentenças atômicas, né? Ou sentenças, depois passou a ser chamada de sentenças protocolares, sentenças mais simples, né? Composição lógica, eu quero dizer o seguinte, que você pega sentenças simples, por exemplo, João vai à feira. Isso é apenas um exemplo, tá? Um exemplo ilustrativo. Não é que ele tenha apresentado esse exemplo, talvez nem seja o exemplo que ele tinha em mente, mas que João vai à feira. Aqui está uma sentença atômica. Aqui está uma outra sentença atômica. Maria vai ao cinema, tá? Eu posso colar essas duas sentenças de maneira lógica usando um conectivo lógico, que é o conectivo e, tá? Que é a chamada conjunção lógica, né? Quando vocês fizerem o curso de lógica, se é que já não fizeram, vocês vão entender melhor isso, né? Existem os conectivos lógicos, e ou sem, então, que é a implicação, e a negação, né? Mas você pode pegar duas sentenças básicas e colar, né, através de uma composição lógica. Pode usar a partícula e, que é a conjunção, ou poderia usar a partícula ou, né, que é a chamada de junção, ou poderia usar o se, então, que é a chamada implicação material, ou poderia usar a negação, né? Por exemplo, João vai à feira, eu posso colocar a negação na frente e gera uma outra sentença. João não vai à feira, ou não é verdade que João vai à feira, né? Então, a hipótese com a qual Wittgenstein está trabalhando, nesse livrinho, no Tratados Lógico-Filosóficos, é que todas as sentenças da linguagem, todas elas, são uma composição lógica dessas sentenças que ele chamou de atômicas. Atômicas pelo fato de serem átomos significativos, né? Átomo, é a menor unidade, aquela coisa a menor que não pode mais ser dividida, né? A ideia é uma metáfora que vem da química, evidentemente, né? Mas o átomo, o que é o átomo na química? É a menor porção de um certo elemento que não pode mais ser dividida. Se for dividida, já não é mais aquele elemento, tá? Então, sentenças atômicas são as menores unidades significativas da linguagem. Então, toda e qualquer sentença da linguagem, portanto, toda a linguagem, porque a linguagem se dá através de sentenças, pelo menos é assim que Wittgenstein vê, é uma composição lógica, né, através de conectivos lógicos dessas sentenças atômicas, tá certo? E as sentenças atômicas não são composição de nada, porque são atômicas, mas as sentenças atômicas, elas apontam diretamente para fatos atômicos no mundo, tá certo? Então, um fato atômico no mundo, apenas um exemplo, é que aqui atrás tem uma parede azul. Outro fato atômico no mundo é que aqui tem um suéter cinza, tá? Outro fato atômico do mundo é que este quadro está à esquerda deste outro quadro aqui. Quando possivelmente sair na tela vai ser o contrário, porque o computador inverte a imagem, tá? Possivelmente. São fatos atômicos, tá? Um objeto tendo uma certa propriedade. Suponha que esses fossem os únicos fatos atômicos do mundo. Aqui tem uma parede azul, aqui tem um suéter cinza, aqui tem um quadro à esquerda do outro, tá? Então, toda a linguagem seria uma espécie... Esses seriam os fatos atômicos, eles são descritos por sentenças atômicas, tá? Sentenças atômicas descrevem esses fatos, tá? E qualquer sentença da linguagem seria uma composição dessas sentenças atômicas, uma composição lógica dessas sentenças atômicas. Claro, isso aqui é extremamente artificial, nós estamos supondo que esses são os únicos fatos do mundo, esses três aqui, e que essas são as únicas sentenças atômicas da linguagem, e a nossa linguagem é extremamente reduzida, é uma linguagem para falar só de parede, suéter e quadros aqui, esses objetos aqui, é uma abstração completa, né? Mas para Wittgenstein, esse é o esquema geral da linguagem significativa, tá? A linguagem que tem significado. Então, ter significado para Wittgenstein, uma sentença tem significado se ela for uma composição, ou, de outra maneira de falar, se ela puder ser decomposta em sentenças atômicas que, por sua vez, descrevem fatos atômicos do mundo, tá?
Só isso é o que tem significado na linguagem. O restante, outras sentenças, outras expressões que você gere que não sejam redutíveis às sentenças atômicas que estão conectadas diretamente com fatos atômicos na linguagem, essas sentenças, de acordo com Wittgenstein, não têm significado. Não tem significado, tá certo? Você pode falar essas sentenças, você pode usá-las para ter uma inspiração divina, mas se elas não estão conectadas às sentenças atômicas que estão apontando ou conectadas, por sua vez, com fatos atômicos do mundo, tá? Essas sentenças não têm significado. Então isso tem um efeito tremendo, né? Já terminei a microdescrição, né? Wittgenstein em 5 minutos, portanto deve estar tudo errado o que eu falei, ou eu estou ultra simplificando, fazendo Wittgenstein, que na verdade é muito mais profundo do que isso, mas nos dá um quadro geral, pelo menos o quadro geral, do primeiro critério de demarcação entre ciência e não ciência, que foi proposto não exatamente por Wittgenstein, mas por um grupo de filósofos que admirava muito Wittgenstein e que baseou seu trabalho no trabalho de Wittgenstein, né? Que é o chamado Círculo de Viena, né? Um grupo de filósofos, filósofos lógicos, matemáticos, psicólogos, sociólogos, que se reunia regularmente em Viena para estudar questões da filosofia e da ciência e também para estudar o Tratados de Wittgenstein, que teve uma enorme influência brutal sobre esses filósofos, tá? É o famoso movimento do Círculo de Viena, né? A filosofia do Círculo de Viena, ou alguns chamam filosofia do positivismo lógico, ou alguns chamam da filosofia do empirismo lógico. Tem vários nomes, né? Um movimento extremamente influente na filosofia do século XX, né? Mas um dos grandes pensadores, um dos grandes nomes da filosofia do positivismo lógico, do Círculo de Viena, era Rudolf Carnap, né? Carnap era um filósofo muito brilhante, né? Tinha sido estudante de Frege, olha só, né? Ele foi um dos poucos alunos que Frege teve em Iena, não Viena. Iena é na Alemanha, Viena era a capital da Áustria, mas Carnap estava em Viena nessa época e se reunia com vários outros grandes filósofos, né? Para discutir as ideias de Wittgenstein. E dessa discussão das ideias de Wittgenstein saiu o primeiro critério de demarcação entre ciência e não ciência, né? E não surpreendentemente, a ideia é que sentenças da ciência, né, elas têm um conteúdo empírico. Daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho melhor isso aí. Conteúdo empírico significa que elas são uma composição lógica de sentenças elementares, ou como no Círculo de Viena, essas sentenças elementares passaram a ser chamadas de sentenças protocolares, né? Para nós, protocolar tem uma conotação mais burocrática, né? Mas para Protokollsätze, né? Essa é uma expressão que vem de um dos filósofos do Círculo de Viena, chamado Otto Neurath. Protokollsätze, ou sentenças protocolares, são aquelas sentenças mínimas que tocam a realidade empírica. Elas dizem respeito a bits, assim, de conteúdo empírico. Então, uma sentença, ela é significativa, tá? Se ela for redutível, se ela for uma composição lógica de sentenças protocolares, e essas sentenças protocolares, por sua vez, são imediatamente verificáveis, que é o que a gente vai falar mais no próximo vídeo.